Olá, crianças, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. E hoje vamos para mais um cultinho, né? Daqui uns dias logo a gente vai conseguir se reunir na igreja, né? No nosso cultinho, cultão. Mas por enquanto a gente vai contando as histórias pelos vídeos, né? Então, antes da gente começar com a história, nós vamos orar. Vamos orar, Valentina? Não oremos. Senhor Deus e amado Pai, graças te dou a Deus por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu. Obrigado porque o Senhor tem nos protegido e nos ajudado, a Deus. Peço ao Senhor que abençoe esse tempo de história, nos dá o ensino da Tua palavra, ó Pai, e nos ajuda a obedecer ao Senhor. Pois tudo isso eu lhe peço e agradeço no nome santo do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Então vamos começar cantando o corinho. A Valentina vai nos ajudar aqui, vai ficar bem quietinha. Nós vamos começar cantando o corinho A Tua Palavra Escondi. Vamos lá? A Tua Palavra escondi, no meu coração escondi, pra não pecar contra Ti, não pecar. A Tua Palavra escondi. Quando a gente canta esse corinho, dizendo, né, que a Tua Palavra esconder, é no sentido da gente obedecer, da gente ouvir, a gente pensar, puxa, é isso que agrada a Deus, é isso que eu vou fazer. Então nós devemos, tudo que a gente lê da palavra de Deus, nós devemos, né, guardar na nossa mente, no nosso coração e principalmente obedecer. E o próximo corinho que a gente vai cantar vai ser o 5 letras maravilhosas, que são J-E-S-U-S. Vamos lá? 5 letras maravilhosas que são, 5 letras maravilhosas que são, J-E-S-U-S, J-E-S-U-S, J-E-S-U-S de Jesus. Muito bem, para quem está começando a ler, aprendendo a ler, vai juntar as letrinhas, vai formar a palavra Jesus. E a história de hoje tem tudo a ver, né, com o que a gente cantou sobre Jesus, né? Lógico, todas as histórias são de Jesus. E também sobre a Tua Palavra escondi, né? Não é uma história nova, uma história bem conhecida, mas a gente sempre pode tirar algum ensino novo que talvez a gente não aprendeu quando essa história foi contada por algum outro professor. E a história que eu vou contar hoje é das irmãs Marta e Maria, né? A Bíblia fala, né, dessas duas irmãs, né, elas tinham mais um irmão chamado Lázaro, e elas eram amigas, né, eram amigos de Jesus. Elas sabiam quem Jesus era, sabia que ele era o Filho de Deus, sabia que ele era o Salvador, e uma coisa maravilhosa, eles eram amigos. Jesus tinha o costume de visitar a casa deles, né? E uma das vezes que Jesus estava passando por onde elas moravam, Jesus decidiu fazer uma visita, né, na casa dos seus amigos, talvez descansar um pouco, né? E Marta, como de costume, estava sempre, talvez ela era a irmã mais velha, né? Queria estar com tudo em ordem. E ela decidiu que deixaria a casa um brilho, prepararia todas as coisas que fossem necessárias, porque quem faria uma visita ali não era qualquer pessoa, era Jesus. E se Jesus viesse na nossa casa hoje, talvez a gente iria oferecer o melhor também. A gente ia limpar a casa, ia arrumar a cama, ia tirar a teia de aranha que tinha na casa, ia tentar fazer a melhor comida, né? Deus sempre merece o melhor. E Marta estava desse jeito, ela estava empolgada, animada. A tia vai sair daqui, mas a tia vai deixar a imagem. Ela estava animada, né? Porque Jesus estaria visitando a sua casa, então ela queria deixar tudo em ordem, né? Até aí nenhum problema. Mas ela também tinha uma irmã chamada Maria. Maria era uma boa mulher também. E quando Jesus chegou na sua casa, aconteceu o seguinte, né? Normalmente os homens ficavam ali, as mulheres ficavam mais para trás ouvindo. Mas Maria, né? Ela sabia quem estava ali na sua casa. E ela queria ouvir o que Jesus tinha para dizer. E ela, né, talvez estava por ali ao redor, né, ouvindo de longe,
mas foi chegando de fininho e por vez acabou se sentando e ela queria ouvir o que Jesus estava ensinando. Eram palavras maravilhosas. Talvez ele estivesse falando sobre o futuro no céu, sobre as ruas de ouro, sobre todas as coisas, sobre toda a bondade de Deus, né? Era maravilhoso aquilo para ela. Mas infelizmente, opa, tá difícil aqui. Mas infelizmente a sua irmã, Marta, não ficou muito satisfeita, né? Ela estava cansada, correndo de um lado para o outro, querendo deixar tudo arrumado. Talvez veio Jesus, os seus discípulos, então era bastante comida que tinha que fazer. E quando ela viu que Maria estava ali ouvindo, ela ficou muito braba. E ela chegou para Jesus e disse: Senhor, o senhor não se importa de que eu estou aqui fazendo tudo sozinha? Manda que a minha irmã venha me ajudar. Né? E Jesus, como era bondoso demais, né? Talvez falou com uma voz calma e tranquila e disse: Marta, Marta, andas inquieta e você está preocupada com muitas coisas. Uma coisa só é necessária. Só uma coisa que eu te peço, né? Que você pare e faça como a sua irmã Maria. Deixa todas essas coisas e vem me ouvir. Isso é a melhor parte, né? Nós não sabemos o que aconteceu. A Bíblia não fala se Maria acabou indo ajudar ela, se ficou com vergonha e acabou indo ajudar, ou se ela mesma entendeu o que Jesus falou e largou todo o seu serviço e veio se sentar junto ali para ouvir. Mas o ensino para nós hoje é exatamente esse. Nós devemos escolher a melhor parte. Nós devemos escolher sempre Deus em primeiro lugar. Nós sempre vamos ter muita coisa para fazer, mas a gente não pode se esquecer que Deus merece o melhor. E também disso depende a nossa vida. Tem um versículo que fala o seguinte, olha lá. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Salmo 119, 16. Aqui está falando, terei prazer. É uma alegria nos decretos. Decretos é a palavra de Deus, é a Bíblia. E o mais importante, não me esquecerei da tua palavra. Era isso que Jesus estava tentando ensinar para Marta. Marta, tenha prazer em mim, nas minhas coisas, na minha palavra. E é tão bom quando a gente ouve uma história em que a gente entende o que Deus, o ensino que Jesus estava querendo nos dizer. E o ensino dessa lição é hoje: tenha prazer na palavra de Deus. Nos cultos, né? Nos cultinhos, no cultão, até mesmo, né? Às vezes no culto online que está tendo. Mas tente entender a palavra de Deus, aquilo que o pastor tem falado, aquilo que as tias falam, né, no cultinho e no cultão. Tem uma imagem aqui, ó. Aqui tem uma bola, umas revistinhas, um boneco, uma televisão. Às vezes a gente só tem prazer, só tem alegria em fazer as nossas coisas. Não tem problema nenhum a gente assistir um pouco de televisão, ficar um pouco no tablet, no computador, brincar lá fora, jogar bola, tudo isso é muito bom. É bom ser criança, mas a gente não pode deixar que isso tome todo o nosso tempo. Talvez vocês são crianças, ainda não sabem ler, então é importante que vocês peçam para o pai de vocês lerem a Bíblia. Às vezes não, talvez seja aquela Bíblia de criança que tem algumas figuras, né, um texto bem curto. É importante, ali tem as histórias, né, que a gente conhece Deus, sabe do que Ele fez, do que Ele faz, do que Ele ainda vai fazer. E você que já entende, que já sabe ler, que já sabe escrever, pode ler a sua Bíblia. É importante também você assistir aos cultinhos, né? Agora, os cultinhos online. Mas quando voltar à igreja, é importante que você frequente a igreja para ouvir, né, o cultinho e o cultão. A palavra de Deus é um livro
muito importante, né? Deus quer nos ensinar coisas maravilhosas através dela. Tudo que Deus queria falar pra gente, Ele deixou escrito aqui nesse livro, na Bíblia Sagrada. Então, cada vez que eu e você, que a gente lê a palavra de Deus, a gente entende, nós precisamos esconder nosso coração, né? Como a tia falou no começo, é esconder no sentido de guardar aqui, lembrar e obedecer. Olha, essa história estava falando disso, eu tenho que fazer isso. Então, na história de hoje, você aprendeu que você deve ter prazer na palavra de Deus, né? Todo o tempo que você puder, dá uma lida. Pede para a mãe ler. Mãe, o que está dizendo isso? Ai, mãe, eu não entendi esse versículo. Mãe, eu não entendi essa história. Por que Deus fez isso? Por que Jesus fez isso? Então é assim, com você lendo e perguntando, você vai entender a palavra de Deus, sabe? E na palavra de Deus, Deus diz uma coisa muito importante. Diz que ele mandou o filho dele, Jesus Cristo, esse mesmo Jesus ali, amigo de Marta e Maria, para ser o nosso Salvador. Talvez você não tenha prazer na palavra de Deus porque você ainda não conhece Jesus. Mas todos nós precisamos receber Jesus Cristo como nosso Salvador. Lembrar que nós somos pecadores e que nós precisamos muito de Deus para a nossa vida, né? É Ele que nos dá alegria, é Ele que nos dá a paz e Ele principalmente que nos dá a vida eterna. E é esse mesmo Jesus que nos ajuda a obedecer, que nos ajuda a guardar a palavra de Deus. Então era essa história que a tia tinha hoje, né? Seja como Marta e Maria, né? Como diz o versículo de Salmo: terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Não se esqueça da palavra de Deus, dos versículos que você decora, né? Os versículos do mês, tudo vai ser útil para o seu crescimento espiritual, vai fazer com que você conheça mais a Deus. Então, por hoje é só. Deus abençoe vocês, a tia tem orado por vocês. E se Deus quiser, em breve a gente vai estar junto de novo no cultinho, no cultão, aprendendo da palavra de Deus lá, tá? Um beijo, até a próxima.